Se você colocar um drone voando, parado, mas ele está ligado com as hélices funcionando, dentro de um ônibus em movimento, o que acontece? O drone vai para o fundo do ônibus ou ele vai para frente do ônibus? Interessante a pergunta. Quem mandou foi o Ricardo Moraes Castro. Vamos entender. Bom, se um drone estiver se movimentando dentro de um ônibus, se você ligou ele está ligado, parado dentro de um ônibus em movimento, com as janelas fechadas, ele vai acompanhar a influência do ônibus, ou seja, ele vai voar na atmosfera, digamos assim, do ônibus. Ele vai acompanhar o ônibus na sua velocidade. Isso ocorre por conta do princípio da inércia, também conhecida como a primeira lei de Newton, que afirma que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. E um objeto em movimento tende a continuar em movimento a uma velocidade constante, a menos que uma força externa seja aplicada a ele. No caso dessa força externa, seria como se tivesse as janelas abertas e entrasse uma ventania. Isso poderia afetar a velocidade do drone em relação à velocidade do ônibus. Agora, se o ônibus acelerasse ou freasse, isso impactaria no drone? Porque imagina, os dois estão na mesma velocidade, o ônibus e o drone. Se o ônibus acelerar, o drone não recebe o impulso necessário para acompanhar a velocidade do ônibus. Então o drone vai para trás do ônibus, podendo colidir com a traseira dele. Se o ônibus freia, o drone ele continua em velocidade constante. Então ele vai bater na frente do ônibus. Agora, se o ônibus continua numa velocidade constante, o drone vai estar voando parado, acompanhando a mesma velocidade que o ônibus está.